Queridas, bora para mais uma brincadeira. Agora nós vamos fazer essa conta aí. Y é igual a raiz de x e nós temos o ponto que é 1. Se a gente passar 1 para dentro de uma raiz, o resultado vai ser 1. Raiz quadrada, raiz cúbica, seja lá qual for, tá bom? Então vamos lá, uma raiz acima de 2, né? 2, raiz quadrada, raiz cúbica e assim por diante. Então vamos lá. Vamos tirar a derivada dessa função aqui. A função, neste caso, é raiz de x. Então, eu vou ter aqui o meu limite, h tendendo a zero. Eu tentei fazer o vídeo, eu fui para fazer no vídeo anterior, mas me deu uma bugada na cabeça e era um bagulho tão simples, eu vou até mostrar onde eu buguei. Aí eu tenho aqui raiz de a mais h, pois afinal de contas eu estou simplesmente substituindo x por a mais h, eu já expliquei em vídeos anteriores, eu estou partindo do pressuposto que vocês já assistiram os vídeos anteriores. Neste caso vai ser menos raiz de a sobre h. Continuando isso daqui, o que acontece? Como eu tenho o a mais h ali menos a raiz de a, eu tenho ambas as raízes, né? Eu não tenho um número ali, então eu não vou ter, sei lá, uma dízima periódica ou algum número fracionado, ou posso transformar isso daí em uma fração, por exemplo. Como eu não tenho como fazer isso, então eu simplesmente vou ter que racionalizar o meu numerador. O meu numerador, tá certo? Porque assim, se eu tenho, sei lá, a sobre b, e eu multiplicar por qualquer número no sentido que o mesmo número esteja no numerador ou no denominador, e esse valor seja positivo, então, sei lá, 713,19 sobre 713,19 é a mesma coisa que eu estou multiplicando por 1. Porque isso daqui, se eu fizer a conta desse bendito, vai dar 1 sobre 1. Né? Afinal de contas, é a mesma coisa. Só que eu posso fazer desse jeito, utilizando desta técnica, para simplesmente fazer uma multiplicação, a qual eu consigo eliminar uma dessas raízes, que eu simplesmente vou fazer exatamente isso. Limite de h tendendo a zero. Eu já fiz outros vídeos utilizando de racionalização do numerador. Aí eu vou ter aqui raiz de a mais h, tá bom? Menos raiz de a, que vai multiplicar raiz de a mais h, mais raiz de a sobre h, raiz de a mais h, mais raiz de a. Não precisa fazer distributiva desse h, tá bom? A gente vai ver por quê mais para frente. Aí eu vou fazer a multiplicação dessas duas variáveis aqui, né? Limite de h desses ambos os lados aqui. Então eu vou ter a raiz de a mais h vezes raiz de a mais h. Então eu vou ter raiz de a mais h elevado ao quadrado. Interpreta que o raiz de a mais h é um número, sei lá, substitui ele por x, por exemplo. Raiz de a mais h é igual a x. Aí eu vou ter x vezes x, x ao quadrado. Aqui eu simplesmente estou colocando ainda o mesmo número. Raiz de a mais h, que vai dar um determinado número, seja lá qual for, elevado ao quadrado. Aí eu vou multiplicar por a agora. Aí, como ambos os lados são positivos, então vai ser mais. Eu vou abrir parênteses só para não confundir, tá bom? Não quer dizer que eu não vou ter uma soma ali dentro, eu vou ter uma multiplicação de duas raízes. Beleza? Só que como elas são de variáveis diferentes, então eu vou ter que fazer multiplicação de raiz de a vezes raiz de a mais h, ou h mais a ordem não importa. Então eu tenho aqui raiz de a, nossa, que raiz feia, ficou tipo, parece estar se mordendo, raiz de a mais h. Beleza? Isso daqui é um número. Menos raiz de a vezes raiz de a mais h, então eu vou ter menos raiz de a mais h. Ok? E no fim das contas eu vou ter ali raiz, eu vou ter negativo, né? Pois afinal de contas uma das raízes é negativa. Aí eu vou ter aqui raiz de a elevado ao quadrado sobre h, raiz de a mais h, mais raiz de a. Ok? Partindo disso, agora eu posso fazer o quê? Eu posso eliminar essas duas, pois afinal de contas ambas são, vamos dizer assim, os mesmos valores. Eu tenho raiz de a vezes raiz de a mais h, menos raiz de a vezes raiz de a mais h. Vai dar o mesmo número, né? Como se eu tivesse, sei lá, tipo, 5 menos 5.
ok? Esses dois eu posso eliminar. E como eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado, eu posso eliminar essa raiz quadrada e posso eliminar essa raiz quadrada. Só que veja que eu estou eliminando somente a raiz quadrada, não estou eliminando o sinal de negativo, ok? Tomem cuidado com isso. Limite de h tendendo a zero. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter a mais h menos a sobre h raiz de a mais h mais raiz de a. Foi nessa parte que eu buguei. Que eu falei, meu, não tem alguma coisa... eu acho que tem alguma coisa errada. Eu cheguei exatamente nessa parte. Eu pensei, meu, tem alguma coisa errada. Mas não tem. O que vai acontecer? Eu elimino esse a com esse meu menos a e ele fica só um h em cima. Ele fica só um h no numerador. Só que assim, eu posso cortar esse h com este h aqui, que o meu numerador fica 1. Então não tem problema nenhum. Meu numerador não foi para 0. Meu numerador foi para 1. E graças a isso eu eliminei esse meu h. E aí, o que vai sobrar? Como o meu h está tendendo a 0, o meu numerador em cima aqui é 1 agora, tá? E meu h está tendendo a 0, a mais h é igual a 0. Então, a mais h, então eu simplesmente vai dar a mais 0 é igual a continua com a raiz, então raiz de a mais raiz de a, 2 vezes raiz de a. Então, no fim das contas, vai ser 1 sobre 2 vezes raiz de a. E essa é a minha resposta. Veja que eu não estou fazendo uma multiplicação entre a vezes raiz de a vezes raiz de a. Se eu estivesse fazendo isso, eu ia ter raiz de a elevado ao quadrado, que aí eu mataria a minha raiz e simplesmente só sobraria o a. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho 2 vezes, pois afinal de contas eu tenho a mais 0, não é multiplicando por 0, a mais 0, e aí eu vou ter a mais 0 é igual a mais raiz de a, então são 2 raízes, eu simplesmente tenho a soma de 2 raízes, que é igual 2 vezes raiz de a, que vai dar igual a isso daqui. Beleza? 2 vezes raiz de a é igual... essa é a derivada da nossa função. Beleza? É aqui que nós chegamos, né? Pois afinal de contas nós temos exatamente isso aqui, porque se eu fizesse a distributiva disso aqui, aí eu teria, eu teria multiplicando isso daqui por h, isso daqui eu estaria multiplicando por h também, e graças a isso ele zeraria. Então eu já tenho aqui a minha derivada, beleza? Então é o seguinte, agora eu tenho que saber qual que é o resultado disso. Vamos fazer com a função. Vamos fazer com a funçãozinha lá que a gente tinha feito. Então, eu tenho aqui o limite de x tendendo a 0, beleza? X tendendo a 1, perdão. X tendendo a 1, aí eu vou ter raiz de x menos 1, pois afinal de contas é isso que a gente tem, x menos 1. Esses são os valores que eu tenho. Então, raiz de x menos 1 não dá para eu tirar, não dá para eu simplesmente isolar, então eu vou ter que racionalizar eu vou ter que racionalizar meu numerador. Então vai ficar raiz de x menos 1, raiz de x mais 1 sobre x menos 1, raiz de x mais 1. Exatamente desse jeito, porque não dá para eu simplesmente só eliminar ali em cima o meu x, né? Então vou continuar aqui com o meu limite de x tendendo a 1. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter raiz de x elevado ao quadrado mais raiz de x menos raiz de x menos 1. Porque é isso que eu vou ter, ó. Raiz de x ao quadrado mais raiz de x menos raiz de x menos 1. E aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui x menos 1, raiz de x menos 1. Mais 1, perdão. Beleza. Eu mato meu x, eu mato minha raiz aqui, me sobra o x. Esses meus x mais 1 aqui, o mais x, mais raiz de x menos raiz de x mata. Aí fica aqui limite de x tendendo a 1. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter x menos 1 sobre x menos 1, raiz de x mais 1. E fora, tá? É raiz de x mais 1. Mata este com este, me sobra raiz de x mais 1, ao qual está tendendo, o x está tendendo a 1,
Então, eu posso fazer a substituição agora, né? Aí eu vou ter 1 mais 1 vai ser igual a 2. Então, o limite de x tendendo a 1 é igual a 0,5. Ou 1 sobre 2. Caso você queira, também fica do mesmo jeito. Agora, se a gente pegar aqui e simplesmente substituir, quanto que vai ficar? Meu, é bem fácil. Se a gente pegar aqui e substituir por 1, raiz de 1 é 1. Vezes 2, 2. Bateu. Agora, para nós pegarmos o resultado da reta, eu simplesmente só pego e eu vou pegar aqui y menos 1, pois afinal de contas é o resultado do y, igual, se eu quiser multiplicar por 0,5 ou fazer em cima de uma fração, tá? Eu posso fazer de ambos os jeitos, 0,5x menos 1, que aí vai ficar y igual a 0,5x menos 0,5 mais 1, que aí vai ficar y igual a 0,5x menos 0,5, mais 0,5. Ou, se eu quiser fazer com fração, menos 1 igual a 1 sobre 2, x menos 1, pois afinal de contas é esse o resultado que a gente teve, y igual a x sobre 2 menos, aí se eu estou fazendo aqui menos multiplicado por meio, né, então vai ficar menos meio, que é como se eu tivesse menos 0,5, exatamente como eu tenho aqui, tá? E eu vou ter o quê? Mais 1. Aí eu vou ter o quê? Aí eu teria que equalizar minhas frações, né? Então esse 2 aqui seria multiplicado por 2, então ficaria x sobre 2 menos 1 sobre 2 mais 2 sobre 2. Então se eu estou subtraindo 1 sobre 2 aqui, como a fração é a mesma, então y igual a x sobre 2, eu posso colocar tudo no mesmo balaio, mais 1, ou x mais 1 sobre 2. Sobre 2. Ou, se eu quiser também fazer, né, eu posso colocar, sei lá, tipo, x1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Existem as outras formas de colocar que eu nem lembro todas, tá bom? Mas em si eu posso terminar exatamente desse jeito, que é x mais 1 sobre 2, né? Ou tem aqui 0,5x mais 0,5. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. É meio longo, mas a partir de agora os exercícios serão um pouco mais longos mesmo. Beleza? Beijo na bunda, até mais.